entusiasmo, inauguramos a mesa redonda que aborda o instigante tema, o novo ensino médio e seus impactos no ensino de geografia. Neste espaço de diálogo e reflexão, reúne-se os estudantes, docentes e entusiastas da geografia, com o propósito de explorar os desafios e as oportunidades decorrentes das propostas de reformulação do ensino médio para essa disciplina. Eu chamo de propostas porque hoje saiu mais uma contraproposta à reforma do ensino médio pelo novo MEC, né? Então, a educação se apresenta como um campo em constante transformações e a compreensão das propostas de alterações curriculares e o seu potencial para influenciar a abordagem do ensino e aprendizado da geografia é de suma importância, especialmente nos cursos de formação de professores. O enfoque central recai, portanto, sobre o novo ensino médio, suas atuais reformulações, revisões e possíveis alterações que advirão das mudanças de governo e das diretrizes políticas do MEC. Sob a ótica do novo ensino médio, o currículo passará por uma reestruturação, entrelaçando a Base Nacional Comum Curricular, que estabelece as aprendizagens essenciais a serem alcançadas por todos os estudantes, com os chamados itinerários formativos que abrangem áreas de aprofundamento ou competências específicas, às quais os discentes podem aderir baseados em seus interesses e aptidões. Então, inicialmente, essa reforma busca fomentar uma formação mais personalizada e contextualizada, permitindo aos estudantes escolherem itinerários alinhados com suas aspirações acadêmicas e profissionais. Além disso, almeja-se incentivar a interdisciplinaridade, desenvolver habilidades socioemocionais e integrar tecnologias educacionais como parte integrante dessa reforma. Então, o cenário educacional atual, delineado pelas propostas, eu falo as propostas porque é de hoje, né? É engraçado porque hoje, nós discutimos aqui hoje, lançaram uma contraproposta, delineado por essas propostas de reforma do ensino médio, exige uma análise minuciosa das ramificações que essas propostas trazem para o ensino da geografia. A flexibilização curricular e a ênfase nas áreas do conhecimento, em conjunto com as vias de formações opcionais, geram implicações que demandam reflexão profunda. Entretanto, não se pode minimizar outros fatores, como a formação de professores, a seleção de conteúdos e a incorporação das tecnologias emergentes, que são questões prementes e requerem atenção, né? A promoção da interdisciplinaridade e o estímulo ao pensamento crítico devem nortear nossas práticas pedagógicas. E como essas práticas se desenvolverão diante das diretrizes que embasam essas reformas? Então, para enriquecer essas reflexões, com respeitosa saudação que acolhemos a ilustre palestrante professora Leite, que generosamente compartilhará seu conhecimento acerca desse tópico por meio dessa palestra direcionada ao nosso curso. Minhas primeiras interações com a professora Leite remontam ao início do Residência Pedagógica, quando ela assumiu a posição de preceptora na escola Aurélio Luiz da Costa. Desde o início, demonstrou notável compreensão dos desafios e das necessidades dos estudantes. Em diálogos com nossos residentes, alunos do curso de Geografia, evidenciaram que a professora Leite se tornou uma fonte inspiradora para muitos deles. Sei que muitos alunos nossos, residentes, aguardam com expectativa a assimilação das reflexões durante essa palestra, o que sem dúvida vai enriquecer ainda mais o nosso curso. A discussão acerca desse tema já havia sido considerada no contexto das atividades da residência pedagógica. Entretanto, a relevância do tópico e o conhecimento da professora Leite a respeito desse tema me conduziram à conclusão de que tal debate não se deve limitar ao âmbito da residência pedagógica. Foi assim que sugeri a inclusão dessa atividade na programação da Semana da Geografia. Nesse ponto, eu entendo que essa palestra se configura como parte das atividades da residência pedagógica, subprojeto Geografia, aberta, contudo, à participação de estudantes, professores do curso e a comunidade acadêmica. Esta mesa representa a residência pedagógica ocupando um lugar central no debate da Semana da Geografia. Visualizo isso como uma tática dentro de uma estratégia política que visa trazer para a Semana da Geografia as escolas de Uberaba, com suas questões estruturais, desafios, lutas e conquistas, e os professores da rede de Uberaba, nossos colegas professores de Geografia, que enfrentam desafios diários no ambiente escolar. São colegas que lidam com problemas reais da geografia na escola, que enfrentam esses desafios e que desenvolvem estratégias, inteligências, habilidades e percepções aguçadas dentro da sala de aula, nos corredores, no pátio e na sala dos professores. Então, a intenção é ocupar a Semana da Geografia, o curso de Geografia, o FTM, com a escola. Então, portanto, isso aqui não se trata apenas de uma palestra, mas também de uma ocupação.
Nesse sentido, como em uma ocupação, convidamos todas e todos os presentes a participar ativamente, compartilhando suas perspectivas, vivências e visões, com o intuito de trilharmos juntos um caminho enriquecedor na construção de um ensino de geografia que seja pertinente, inclusivo e preparado para os desafios contemporâneos. Então agora eu passo a palavra para a professora Leide. Nós somos aqui uma dupla, Neide Maffer e Leide Mar, né? Olá, boa noite a todos. Boa noite. É um prazer estar aqui, me senti muito honrada pelo convite. A nostalgia, né, de retomar a essa faculdade que me fez tão feliz, sinto falta do tempo de faculdade. Então, gente, eu vim mais assim compartilhar a minha vivência, né? Eu estou trabalhando com os primeiros anos do ensino médio desde 2019. Então eu vou trazer um pouquinho a respeito do que eu venho lendo, do que eu venho vivenciando na escola quanto ao novo ensino médio. Vou comentar um pouquinho também uma pequena entrevista, né, online que eu fiz com os alunos, para a gente ter uma perspectiva do que eles estão pensando, de forma bem simples mesmo, e para a gente conversar, né, sobre essas questões relacionadas aos impactos que o ensino de geografia vem sofrendo. Falar um pouquinho sobre a questão do Enem, né, essa formação aí para o mundo do trabalho. Então, assim, espero que eu possa contribuir aí com vocês nesse sentido. E vocês podem ir anotando as perguntas, que aí no final a gente vai abrir para a gente comentar. Acho que pode começar. A professora tem os slides, é isso? Então, acho que eu saio daqui, professora. Obrigada. A professora fica... Muito obrigada, pode ir. Peço uma salva de palmas, gente, por favor. Pode colocar os slides da professora. Bom, agora a gente vai dar início oficialmente para o início da palestra. Professora, por favor, fique à vontade. E mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Bom, gente, se eu estiver falando muito baixo ou muito alto, por favor, me avisem, porque acostumado em sala de aula, a voz às vezes vai aumentando o volume. Bom, né, o que falar da lei, da reforma do ensino médio? A gente recebeu essa lei assim com muito medo, né? No início a gente estava com muito medo do que ia acontecer, como seria essa distribuição, como seria a distribuição do espaço físico da escola mesmo, né? A quantidade de salas, como que isso ficaria. Como que aconteceria essa distribuição dos itinerários formativos. Então, a gente vai falar um pouquinho dessa questão, né, que está aqui no final da flexibilidade que essa nova lei vem trazendo para o ensino médio. E essa flexibilidade, gente, eu não estou falando que ela de tudo é ruim, mas ela acabou encontrando muitas barreiras, muitos entraves. Aqui a gente está vendo 3 possibilidades de adoção das escolas, né, em relação à distribuição da carga horária, né, porque passou para 3.000 horas. Então, teve um acréscimo grande de horas, né, que foram diluídas aí nos 3 anos do ensino médio, e que essas horas poderiam ser organizadas de acordo com o que a escola pretende. O que eu vejo até o momento, né, que é o mais adotado, é essa primeira. 600 horas, na verdade, 60% precisa ser destinado à formação básica e 40% aos itinerários formativos, projeto de vida e eletivas. Então, assim, é uma quantidade grande. A geografia, por exemplo, a gente vai ver um pouco mais para frente, a gente acabou perdendo uma aula no primeiro e agora, né, no próximo ano, no 3º ano do ensino médio. Então, é uma aula só de geografia por semana. Então, para estar trabalhando com os meninos, os conteúdos que a gente precisa,
principalmente, né, focando aí para a questão do Enem, é muito curto o tempo, né? A gente vê a realidade do professor, a gente chega na sala, tem que acalmar a turma, tem que organizar, tem questão de chamada, e tem dia que os meninos estão mais agitados, às vezes eles precisam, né, tem aquela necessidade de tratar sobre outros assuntos, e a gente precisa acudir uma coisa primeiro para depois começar o conteúdo. Então, assim, 50 minutos passa, assim, voando, a gente nem vê. Então, aqui, a primeira mostra 600 da formação básica, no primeiro, segundo e terceiro ano. Depois, 400, 400 e 400 dos itinerários formativos. Esses outros dois exemplos, eu não vi nenhuma escola, pelo menos aqui em Uberaba, eu não vi nenhuma escola que adotou. Só que essa possibilidade, ela complica um pouco quando a gente vai falar na transferência de alunos, quando os alunos passam de uma escola para outra. Que é até uma dificuldade que a gente tem, porque às vezes o aluno escolhe uma área do conhecimento e a gente não tem aquele itinerário para fornecer para ele. Então, se ele muda no meio do ano, ele acaba ficando com a carga horária daquele itinerário que ele escolheu na outra escola completa. Aqui eu coloquei só a questão, né, das áreas do conhecimento, que aí tem a formação básica, que pela BNCC ela vem dividida ali entre ciências humanas, ciências da natureza, matemática e linguagens, e os itinerários formativos que vêm como aprofundamentos, e aí junto com os itinerários formativos vem o projeto de vida, que eu já vi em algumas escolas que tem até no ensino fundamental, então é uma coisa que eu vejo que veio para ficar. E a questão, né, que a gente vai discutir bastante aí é a questão da introdução ao mundo do trabalho. Eu vejo isso assim como uma coisa positiva, mas eu penso muito na questão assim que eu, pelo menos, eu falo muito com os meus alunos a respeito do ensino superior. Mesmo que o ensino superior ele tenha que ser junto com uma profissão, com um trabalho, né, porque muitas vezes não dá para fugir disso. Não sei se pelo menos a maior parte da minha turma, né, dos meninos que estudavam junto comigo, a maioria precisava trabalhar, então uma coisa que não tinha jeito. Mas se esforçavam ali ao máximo para estarem presentes dentro do ensino superior, para ter um ensino superior. Então, assim, eu fico muito preocupada nesse sentido de influenciar muito os alunos para o mercado de trabalho e eles passarem direto, né? Então, assim, essa é uma crítica minha, eu sinto muito isso. Que tem várias disciplinas que voltam muito para essa questão do mercado de trabalho. Aqui eu coloquei a divisão, né, do primeiro ano. O primeiro ano, por mais que essa lei ela venha falar muito da questão da flexibilidade, isso, gente, eu vou falar uma realidade do que eu estou vivenciando. Pode que em outra escola isso esteja acontecendo diferente. Eu penso que, com certeza, em São Paulo, né, que essa implementação começou bem antes, eles já tenham conseguido mudar algumas coisas, mas agora aqui, eles não escolhem nenhum tipo de itinerário formativo, eles já entram com as turmas prontas. Vão escolher no segundo e no terceiro ano. Tá? Então, vem as áreas do conhecimento, com a formação básica de 600 horas, e vem os itinerários formativos. Aí nós temos o projeto de vida como obrigatório, 2 eletivas. Como que essas eletivas funcionam? As eletivas elas são colocadas nos 6º horários. E os alunos, eles só conseguem a bonificação da carga horária, da pontuação para eles passarem de ano, se eles estiverem ou em algum curso que deem a declaração para eles, é uma declaração, um anual e várias mensais enquanto eles estão no curso, ou então que eles estejam ou em estágio, com contrato, ou trabalhando como menor aprendiz com carteira assinada. Então, assim, o aluno às vezes trabalha de maneira autônoma com os pais e tudo, não tem essa possibilidade de liberar os meninos.
E é uma coisa que eu acabei vendo muitos alunos irem para o noturno por conta disso. Porque às vezes, né, não tinha jeito de trabalhar, trabalhava com a família, não tinha possibilidade de assinar carteira por conta dos encargos. Então, é uma realidade que a gente está vivendo. E os itinerários, a gente vai ter os aprofundamentos, e aí a gente vê a questão de TI, né, tecnologia e inovação, que eu imagino também que seja um itinerário que não vai sair, e a questão do mundo do trabalho. O segundo ano, a mesma coisa, formação geral básica. Só que aí eles têm a possibilidade de escolher 2 áreas do conhecimento para entrar nesses itinerários de aprofundamento. Eu peguei o horário, a grade da minha escola, só para vocês terem uma noção como está dividido. Tem alguns itinerários que acabaram ficando com 2 aulas, outros acabaram ficando com 1 aula só. Essas imagens aqui eu tirei do Manual do Estudante, tá? Então é o Manual do Estudante de Minas Gerais. Então a gente pode ver que pelo menos Minas está adotando realmente aquela questão de 600 horas da formação geral básica e 400 horas dos itinerários formativos, seletivos e projeto de vida. Então, ele está adotando aquele primeiro exemplo, né, aquela primeira possibilidade da divisão. Nessa primeira opção aqui, colocou, né, que se o jovem optar por ciências humanas, e no próximo slide, ciências da natureza, ele vai, a escola ela vai escolher, a gente recebe um catálogo com as eletivas, e com os itinerários que vai estar disponível naquele ano, e a escola monta uma grade e os alunos eles se matriculam. Só que o que acontece os alunos que vão entrando depois, eles já entram com a turma formada, porque às vezes, por exemplo, lá no matutino são 5 turmas de primeiro ano. As turmas lotam, né? E aí não tem a possibilidade. Por exemplo, se o aluno acabou de entrar, ele entrou no meio de fevereiro, no final de fevereiro, veio transferido de uma escola, ele não tem a possibilidade, ele vai ter que entrar na turma que tiver vaga, né? Não tem como a gente conseguir essa flexibilidade aí, até por conta da estrutura mesmo das salas, né? Eu fiz uma pesquisa bem breve, assim, tentei fazer o mais simples possível com alguns alunos, e eu pedi para que eles respondessem a respeito de algumas coisas que eu sempre converso com eles em sala de aula, sempre pergunto, sempre questiono, né? O que eles estão achando do novo ensino médio, como está a questão, assim, se antes eles tinham 9, 10 componentes curriculares, né, para se organizarem em questão de estudo de prova, trabalho, desenvolvimento das atividades. Hoje, os primeiros anos estão com 21 componentes curriculares. Então, assim, é uma quantidade muito grande, é uma troca de professores muito grande. Por exemplo, há turmas que eu dou aula na segunda-feira, né? Eu dei aula segunda-feira agora, segunda-feira que vem eu não tem aula, né? Vai ser emenda de feriado, então eu vejo eles só daí 15 dias. E aí quando os alunos faltam, aí a gente sente muito essa questão, porque eles perdem o fio da meada e aí às vezes acaba virando uma bola de neve. Então eu sinto muito essa questão quando eu estou dando aula. A primeira pergunta se eles se sentem, eu coloquei se sentiu ou se sentem porque os primeiros anos não escolheram, eles vão escolher agora no meio do ano, eles escolhem agora para o ano que vem. Os segundos anos, eles já no meio do ano agora também escolhem para os terceiros anos, né? Se eles têm essa segurança na escolha, né? E aí a gente vê que colocaram o mediano, né, a maior parte ali, como mediano, e aí depois a gente tem pouco preparado ou muito preparado, dividido ali entre 16%. Gente, eu tô falando muito rápido. Tá ótimo.
A questão da implementação, como eles veem, né, na formação deles, a grande parte ali colocou como irrelevante, o que eu fiquei bem assustada, porque assim, a proposta do novo ensino médio é justamente a gente tentar acompanhar o ritmo da moçada, né? Que é um ritmo muito maior do que eu estava acostumada na época que eu estava. Novidades, trabalhos em grupo, confecção de cartazes, uma mexida a mais na escola, né? Sair da sala de aula para fazer atividades, trabalhar bastante com questão de tecnologia e inovação. Então, assim, essa resposta de irrelevante me assustou bastante. A questão da preparação dos professores. Eu vou parar um pouquinho nessa pergunta, porque assim, os itinerários formativos, eles são divididos por área de conhecimento, e aí a gente já veio com a direção da escola, né, a supervisão, veio com uma planilha informando os professores que são habilitados para pegar determinado itinerário. E aí, assim, a gente não tem tanta flexibilidade para a gente escolher o que a gente tem maior facilidade de trabalhar, né? Eu, por exemplo, eu ia ficar muito interessada em trabalhar, por exemplo, com sustentabilidade, até porque o meu TCC foi sobre isso. Então, assim, não funciona dessa forma a divisão das aulas, né? E agora eu vejo muitos cursos aí que estão preparando professores para esses itinerários, mas no começo não tinha, né? O ano passado a gente precisou correr atrás. A respeito de material didático, por exemplo, né? A gente viu que São Paulo criou o MAP, que é uma apostila. Minas Gerais acabou pegando um pouco, né? Aproveitando um pouco do material que eles criaram, depois a gente foi criando, os professores foram criando seu próprio material. Mas os itinerários formativos não têm livro didático, as eletivas vêm com uma ementa bem pequena, né, com conteúdo a gente precisa estar buscando, estudando mais, pesquisando mais sobre aquilo. Então, assim, eu como professora, que eu dou itinerário de projeto de vida e dou uma eletiva chamada Cidadania e Cultura Digital. Então, assim, eu me vi buscando ali incessantemente sobre aquilo, porque para mim era novidade, né? Ainda é. E eu não consegui pegar todo o meu cargo com a geografia, que é o que eu estou preparada, né? Então a gente se vê obrigada a complementar o cargo com outros componentes curriculares que a gente não está acostumado. Então, assim, eu perguntei para os alunos essa questão justamente porque, por mais que eu me dedique, eu não me sinto preparada para dar esses itinerários. Eu me sinto, eu sinto um pouco de insegurança, às vezes eu penso que eu estou no caminho certo, por mais que eu me dedique, né? Por exemplo, na minha visão, a questão do projeto de vida, não sei, de repente, uma professora com formação em psicologia, né, nesse sentido. Uma coisa que eu ouvi muito falar também foi a questão do notório saber, né, para estar dando esses itinerários formativos. Por exemplo, escola que tem infraestrutura pode optar por cinema, né? Então pode contratar uma pessoa que é formada, né, nessa área. Carpintaria, por exemplo, vai contratar uma pessoa que vai saber né, vai saber de carpintaria. Então, como tem essa flexibilidade toda, não tem a obrigação de ser um professor licenciado, que, né, estudou para aquela ciência. Então, tem essa questão também que é um pouco preocupante.
a respeito dos espaços físicos e material didático, a maior parte fala que contempla parcialmente, né? Depois eles colocam como contempla todos os itinerários formativos e eletivas. A questão do espaço físico, gente, que eu falo, por exemplo, eu estou numa escola que é muito boa, eu gosto muito da escola que eu estou, Aurélio Luiz da Costa. Eu acho que não saio de lá de jeito nenhum, porque eu gosto muito da escola. É uma escola muito boa. A gente tem um público muito bom. Os meus colegas são excelentes, a direção é ótima, a supervisão. Então, assim, a gente tem um apoio muito grande. Só que, como grande parte das escolas, imagino eu, né, que grande parte das escolas do estado, do município, muitas não foram planejadas para ser uma escola, né? Ou então foi planejada para ser uma escola menor e foi construindo, foi aumentando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, conseguia verba de um jeito e ia ampliando. Então, a nossa escola ela tem um laboratório, uma sala de informática muito boa, né? Tem computador, um computador por aluno, que é a raridade. Agora nós conseguimos o nosso refeitório, a gente não tinha o refeitório. Tem uma quadra e a biblioteca. Então, assim, a gente não tem, por exemplo, um laboratório. Eu gostaria de trabalhar com os meninos solos, por exemplo. Não tem um espaço físico para estar atendendo. Então, esses itinerários formativos, eles vêm muito com a pauta de aulas diferentes, aulas mais dinâmicas, né? Só que é muito complicado a gente dar essas aulas mais dinâmicas. É lógico que a gente não deixa de fazer, a gente faz sim, dentro das nossas possibilidades, mas normalmente é sempre dentro de sala de aula, né? A gente não tem espaços assim para estar recorrendo, né? A quadra, por exemplo, como são muitas turmas, a gente não consegue ter essa disponibilidade sempre da quadra. Então, assim, tem essas questões, né? Material didático, como eu comentei, para os itinerários formativos, só tem para projeto de vida, né, o livro didático. A questão é essa aqui, a gente já sabia, né, o que eles iam falar, de ter afetado, porque os meninos eles saem do ensino fundamental 2 em 3 aulas de geografia. Né, os 9º anos eles têm 3 aulas por semana. Gostaria que fosse mais? Sim, porque parece que sempre fica faltando, né, alguma coisa. Mas eles saem do 9º ano com 3 aulas e vão para o 1º ano do ensino médio com uma aula só. Então é bem desgastante para os meninos, porque nós como professores a gente não tem muito tempo para estar trabalhando assim com calma, ajudando de maneira individual. Eu peço muito para os meninos me procurarem no meu horário de módulo quando está com alguma dúvida, porque é surreal como o tempo passa rápido e é uma sala para outra, aquela correria. É uma coisa que desgasta bastante o professor, porque se antes eu ficava com 8 turmas, né? Hoje eu estou com 16, só de manhã, né? Sem contar com as minhas turmas da tarde. Então, assim, a questão de organizar avaliações, organizar trabalhos, lançamento no diário digital, é bem desgastante, né? Mas os meninos sentiram, sim, essa questão da aprendizagem mesmo. Então, aquela aula que, por exemplo, a gente poderia dar uma atividade para revisão, uma atividade, ela acaba ficando impossibilitada. Porque dentro do bimestre são 8, 9, 10 aulas no máximo. É muito pouco dentro de um bimestre. Bom, essa questão, né, é uma crítica minha mesmo a respeito da formação no mercado de trabalho ou, né, o ensino superior.
Então a maioria colocou que não sabe opinar. E aí eu venho nesse sentido assim, de um aluno com 15 anos. Muitas vezes ele tem na cabeça já a profissão que ele quer. Só que às vezes, né, a adolescência é uma fase bem agitada, eles mudam muito. E aí eles entram no primeiro ano sem estar escolhendo a área de conhecimento, mas segundo e terceiro ano eles escolhem. E aí eu penso muito na questão de prejudicá-los mais para frente, né? De repente eles pensam, não, olha, eu quero entrar nessa área do conhecimento porque eu quero tal profissão. E aí quando chega de repente no terceiro ano, até porque a gente vê o mercado de trabalho mudando muito, né, ultimamente, ele não ter sido contemplado com aquelas competências, com aquelas habilidades que aquela faculdade, aquela universidade vai exigir dele. E aí, assim, o que me preocupa muito, né, eu comecei, na geografia, eu comecei com uma turma de quase 30 alunos. E eu formaram eu e mais 3. Então, foram 4 alunos, né. Ficou 2, 3 alunas assim que formou depois. E eu não vejo assim como, muitos às vezes não gostaram do curso, decidiu mudar. Eu acho que muitos levaram um baque muito grande, o baque que eu levei. A minha vida toda eu estudei em escola pública. Então eu cheguei na faculdade com muita dificuldade, muita. Eu tinha que ler os textos 3, 4 vezes para conseguir entender, e trabalhando, então era um desgaste muito grande. Já tinha chegado em casa chorando, né? Nunca pensei em desistir, mas eu entendo quem largou no meio do caminho, porque é muito desgastante. Então eu penso nessa questão que muitos entram na faculdade e aí eles não conseguem permanecer justamente porque eles não tiveram uma base boa, né? E outra questão que muitos estudiosos vêm falando da questão do novo ensino médio é o abismo que está ficando muito maior entre os alunos de escola pública e os alunos de escola privada. Então, assim, muitos vêm falando, né, desse distanciamento maior que está acontecendo. Bom, a gente chegou a trabalhar na escola uma época, né, com o sexto horário para estar ajudando os meninos com o Enem. Aí, isso quando a gente tinha 2 aulas de geografia. Aí agora com uma só não tem a possibilidade de sexto horário, né, porque eles estão em aula. Então, assim, o professor ele tem essa vontade de estar ajudando os meninos, né, e a nossa preocupação de como vai funcionar, se vai funcionar, né, de em 2 datas diferentes. Então, assim, a gente viu o que aconteceu da última vez. Então, há uma preocupação muito grande com essa questão, porque a gente acaba não conseguindo contemplar tudo que nós gostaríamos nesse tempo tão curto que é uma aula. Bom, vou falar um pouquinho do livro didático. O livro didático, gente, ele foi dividido por área de conhecimento. Então, o aluno ele não vai ter aquele livro mais de geografia, um livro de história, um livro de filosofia. Um livro só para os 4 componentes curriculares. Para a geografia, para a história, para a filosofia e para a sociologia. E aí, o que acontece? No início, a gente estava tentando fazer de maneira interdisciplinar, só que, às vezes, a gente não consegue ter o diálogo que a gente gostaria de ter dentro da escola, com os professores da nossa área. Porque, muitas vezes, tem professor que, como vai dar uma aula só, vai só uma vez na semana, dá a quantidade de aulas, já ele fecha ali, né, em um dia da semana, e a gente acaba não encontrando. Então, assim, é bem difícil essa questão. Então, a gente acabou optando por
dividir os capítulos do livro, que não seria o certo, né? Mas o que foi mais assim, para não ficar repetindo, né? A gente trabalhando, é lógico que a gente não trabalha só com livro, eu pelo menos eu trabalho menos com livro e mais com o que eu levo, com o material que eu levo. Mas eu só trouxe o livro para vocês terem uma noção, que nós adotamos, tem uma coleção com seis livros. Então, 2 livros são utilizados no primeiro ano, 2 no segundo, 2 no terceiro. E aí, esse é o primeiro livro que nós trabalhamos aí ao longo do primeiro semestre, né? Então, tem algumas partes interessantes, principalmente quando o livro fala de Milton Santos, né? Então, assim, eu acabo aproveitando e muito eu levo o meu material. E próximo é o outro livro que acaba trabalhando aí o segundo semestre. Mas eu só trouxe assim para ter uma noção, né, dos conteúdos que são trabalhados. É lógico que cada escola adota muito diferente a quantidade de conteúdos, então a gente acaba ficando muito restrito. Então, assim, essa foi uma dificuldade que eu senti também. Eu estava acostumada a trabalhar de uma forma e eu falo que esse ano que eu estou conseguindo me adaptar a essa limitação de tempo. Porque antes eu estava atrapalhando muito os professores, né? Eu queria continuar lá na sala, dando aula, e às vezes eu atrasava 2, 3 minutos, o professor já tinha turma me aguardando. O ano passado foi bem tenso, agora eu já me policio bastante quanto a isso. Aqui, gente, é o formato que está dividido na minha escola. A formação geral básica, a quantidade de aulas, né, em frente a cada um dos componentes curriculares. Então, vocês vão ver que a única coisa que muda aqui, basicamente, né, é que no segundo ano vão ser 2 aulas de geografia e uma de história. E no segundo ano, biologia cai 1 aula e sobe 1 para química, se eu não me engano. Tá? Então, isso daqui a matemática e português eram 5, né? No ensino fundamental cai para 3. Então, assim, é uma adaptação muito grande que professores e alunos acabaram sentindo aí nessas mudanças, né? De itinerário formativo, a gente tem o projeto de vida, introdução ao grupo de trabalho, são 2 aulas, tecnologia e inovação, práticas comunicativas e criativas, humanidades e ciências sociais, são 2 aulas, núcleo de inovação matemática, ciências da natureza e suas tecnologias. E aí, gente, essa parte, né, de ciências da natureza ali para cima, todos os primeiros anos têm. Quando a gente entra aqui nas eletivas, é que muda um pouco. Então, por exemplo, a eletiva 1, a gente vai ter 2 turmas de educação financeira e 3 turmas com cultura de paz e convivência. Então, assim, os alunos foram encaixados aqui. Depois, a eletiva 2, a gente tem literatura e criação literária, são 2 turmas, educação financeira, 2 turmas, e pegada hídrica, 1 turma. Isso aqui é o nosso horário, é o horário que foi adotado para esse ano. Né? A gente tem aqui o que vai totalizar 600 horas de formação básica e 400 horas de itinerários formativos. Aí no segundo ano, que eles puderam, né, estar escolhendo a área do conhecimento dentro do que a escola podia atender, né? Aí foi o que eu comentei aqui, da formação geral básica, né, que aumenta 1 aula de geografia e cai de história. E aí nós temos projeto de vida novamente, que projeto de vida são os 3 anos. Tecnologia e inovação, linguagens e tecnologias a serviço da cidadania global, educomunicação e ambientalismo, emergências climáticas, mulheres na ciência. Todos os segundos anos têm. Aí quando a gente entra nas eletivas, dividem-se as turmas novamente. A eletiva 1, esporte e inclusão, são 2 turmas. Educação financeira, são 2 turmas de segundo ano, desculpa.
e Identidades Culturais Brasileiras, uma turma. Na eletiva 2, Educação, Saúde e Bem-Estar, são 4 turmas, e Cidadania e Cultura Digital, uma turma de 2º ano. Então, a nossa divisão, né, o horário dos meninos, ficou nesse formato. Então, assim, agora eles já estão mais acostumados com as siglas, né, porque são nomes bem extensos. Então, os itinerários formativos têm só as siglas lá para eles estarem acompanhando. Então, eles já começaram a se adaptar mais com isso. Mas no começo do ano é aquela coisa, professora, o que é isso? Professora, o que é aquilo? E aí, às vezes, a gente não tem isso daqui, né, esse horário, que ele fica com a supervisão, então, assim, às vezes a gente não consegue ajudar tanto. E aqui eu vou abrir para as perguntas, né, e fazer alguns apontamentos junto com vocês. Bom, eu vou fazer a minha pergunta primeiro e vou passar para o pessoal. Eu tenho uma pergunta. Bom, gente, vai ser 2 blocos, que nem ontem, tá bom? Eu vou abrir agora para cerca de 2 a 3 perguntas. O senhor quer vir? Não é querer não, fica à vontade. Tudo certo. Continua com. A gente vai abrir para as perguntas, vão ser de 2 a 3 perguntas no primeiro bloco e no segundo também, tá bom? A minha pergunta é, principalmente para os alunos que estavam no primeiro ano, antes da pandemia, que agora estão no terceiro, a pandemia teve um déficit muito grande, né, na questão da educação. E com a queda do número de aulas, né, de geografia, de história, como que você vê que isso afetou os alunos, principalmente aqueles que entraram logo no terceiro ano na volta da pandemia? Como que isso afetou? Você achou que a pandemia piorou, né, junto com o novo ensino médio? Como que eles lidaram, como eles foram no Enem, porque essa turma já se formou, né, ano passado? E eu gostaria de saber um pouco mais dessa experiência. Como é que foi, como é que eles estavam, né, voltando no terceiro ano? Quem tiver mais pergunta pode levantar a mão. Tem perguntas? Pig? Adeus? O senhor quer primeiro? Sim. Então eu vou só passar para o Pig, ele levantou primeiro. Professora Leide, boa noite. Eu tenho uma dúvida, mas em relação ao projeto de vida, né? Porque eu não sei, alguns amigos aqui, eu fiz o concurso do Estado de São Paulo domingo agora, e algo que está muito enfatizado pelo menos no currículo paulista é sobre o projeto de vida. E lendo o currículo, a gente vê que fala muito em autonomia. Eu não sei se o de Minas é assim, mas acredito que é meio que um recorte da BNCC meio geral, né? Tipo, lá fala muito de autonomia, fala do jovem, tipo, se empoderar na busca do conhecimento, mas eu sinto que ele não traz o que é esse projeto de vida, sabe? Fala assim, se adequa à realidade do aluno, mas como que ele realmente é abordado, sabe? Como que realmente é trabalhado isso, como que os alunos veem isso? É mais nesse sentido minha pergunta. Obrigado. Boa noite, professora Leide. Boa noite a todos, aos colegas. Parabéns pela palestra. A minha pergunta para a senhora seria pensando, a senhora é uma egressa da casa, né? De acordo com o seu relato, qual que seria aí os pontos, né, para a gente estar pensando, né, nessa formação, né, desses meninos e meninas, né, grandinhos, com todo respeito, né? Então, nós que somos professores aqui, não sei os demais colegas que foram mais professores, né, quais seriam as indicações, se é que eu posso dizer assim, porque quando a gente fala de escola é um outro mundo, né? Um outro mundo que às vezes parece tão distante, mas está tão perto,
que muitas vezes, né, alguns, né, não querem se aproximar, né, ficam no pedestal. Mas qual seria, a senhora pensando essa realidade da escola, e aqui a gente tem meninos que estão com a senhora na residência pedagógica, a Mariana, meninos que estão no PIBIT, meninos e meninas, o que a senhora nos diria a respeito desse mundo tão próximo e que muitas vezes está tão distante da realidade? Não sei se me fiz entender, pensando a fala da senhora. Muito obrigado, parabéns mais uma vez. Boa noite, prazer tê-la aqui, Leite. Parece que foi ontem, né, que você estava aí nas disciplinas, nos corredores, sempre uma aluna muito aplicada, que vinha em todas as aulas, enfim, eu lembro com muito prazer do tempo em que você era aluna da casa, né. Eu queria saber de que modo a UFTM, né, através dessa estrutura que você teve enquanto currículo, né, acadêmico, te ajudou para estar enfrentando essa realidade escolar. Claro que esse currículo já mudou um pouco no Leite, mas assim, pensando no momento histórico que foi vivido, que não é tão distante assim, né, pouco tempo, para aqueles que não sabem, por volta de 2017, 2018, né? Exato. É isso, mas uma leitura sua dessa formação que você teve aqui, como que você avalia e o quanto te preparou para enfrentar esses desafios da escola. Bom, professora, você pode começar a responder as perguntas, por favor. Primeiro, né, em relação à pandemia, eu acho que ela afetou a tudo e a todos, né? E quando a gente vai falar de educação, a gente já tinha uma dificuldade muito grande, né, na educação básica, principalmente quando a gente vai falar de escola pública. E nossa, não tenho nem palavras para mensurar o quanto a gente sente, né, que os meninos, eles voltaram várias dificuldades, e quando eu falar de dificuldades, eu não falo só em relação a conhecimento, aprendizagem, dificuldades emocionais, né? Eles voltaram com outra cabeça. Então, assim, eu sinto que a pandemia, ela, nossa, devastou muito a questão, a distância, né, dos meninos da escola, porque a escola, além do conhecimento, muito além do conhecimento, ela é a questão da socialização, né, da resolução de conflitos. E então, assim, foi bem complicado esse período que eles estiveram em casa, né. Eu estava dando aulas remotas, e nas minhas aulas pelo Meet, em turmas de 35, 40 alunos, participavam 4, 5, e aí alguns ainda a gente via que quando a gente desligava, né, a Maria Fernanda, a Cléia estava comigo no Meet nessa época. Quem mais? Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguém aqui. O Arthur ali. Acontecia, a Bruna, né? Acontecia de simplesmente a gente desligar a chamada e o aluno continuar lá. E muitos contaram, né, depois que eles colocavam um despertador de 50 em 50 minutos. Que eles pulavam de sala virtual em sala virtual para ganhar presença, né? E dormiam, simplesmente passavam a manhã toda dormindo. Então, assim, foi um esforço muito grande dos professores. Eu fui quando tive que comprar computador, porque eu não tinha computador que suportava. O PIBID, a gente rebolava como podia, né, para estar atendendo os meninos. Fazíamos alguns projetos. Então, assim, eles estavam desmotivados, né, muito desmotivados. E aí, quando eles voltaram com uma defasagem gigantesca, porque eles perderam um ano e meio, não, foram 2 anos praticamente, né, o 2020, quase que 2020 inteiro. Então, assim,
teve uma deficiência muito grande nesse sentido por conta da pandemia. A respeito do projeto de vida, então, o projeto de vida é muito complexo, porque a gente acaba trabalhando com os alunos, né? Eu, pelo menos, eu não sigo tanto o livro assim, porque o livro, ele traz, assim, de uma maneira que os meninos, eles não estão muito acostumados a trabalhar, e eu acho que ingesta muito. Então, eu tento trazer para eles coisas relacionadas ao ensino superior, dinâmicas, né? Eu fiz por exemplo, uma cápsula do tempo com eles, né? Uma cápsula do tempo não de 10 anos, igual tem lá na escola, que vai até abril no próximo ano, se eu não me engano. Não, 2025 vai ter uma cápsula do tempo de 10 anos, mas eu fiz uma de 3, justamente para a gente ter essa perspectiva de quanto a cabecinha deles vão mudando no decorrer do ensino médio, né? Então a gente já fez isso e eu pedi para eles colocarem o que eles pensam, né, como profissão, como formação acadêmica, sabe? Eu fiz um roteirinho para eles colocarem isso. Então, assim, o projeto de vida ele vem tentando trabalhar justamente para o aluno conseguir transformar aquilo que às vezes é um sonho dele, ele conseguir levar para que vire um objetivo, né, um objetivo de vida. Conseguir fazer um roteiro daquilo que ele quer, o que ele pode fazer para alcançar aquilo. É nesse sentido que eu trabalho com os meninos. Desculpa, eu espero ter respondido essa pergunta. A BNCC vem muito com essa questão realmente do protagonismo do aluno, né? E aí a gente vai tentando direcioná-los assim, nesse sentido. A respeito dos discentes, né, que estão agora aí na faculdade, o interessante, assim, o que eu falaria agora, né, um conselho, estudar a respeito, né, do ensino médio, ver as atualizações que estão acontecendo, igual o professor Maffer falou que hoje teve uma contraproposta. O que a gente imaginou quando falou a respeito dessa nova reforma, né, era justamente que aumentaria a carga horária da formação básica e diminuiria um pouco dos itinerários formativos. A gente nunca pensou que seria revogado, que reduziria de novo, né, para o quinto horário. A gente nunca imaginou isso porque essa reforma ela teve muito investimento, né? Mas estudar a respeito, ver de repente, né, alguns cursos voltados aí para alguns itinerários que a gente sabe que vai ficar e que estão dentro da nossa área, né, que não são todos também, que a gente pode trabalhar, e já começar buscando uma formação nesse sentido, porque eu vejo que nós professores agora a gente só tem duas opções: ou a gente fica no ensino fundamental 2, né, do 6º ao 9º, ou a gente começa a se qualificar nesses itinerários formativos, pelo menos esses que a gente sabe que eles não vão sair aí da nossa grade curricular, porque é um desafio muito grande. Então, já começar a se preparar desde agora. E quanto à UFTM, né, nossa, o que dizer, assim, parece que foi outra vida. E, gente, eu falo muito isso para os meus alunos, né? A faculdade, nossa, mudou completamente a minha visão de mundo. Eu falo que é uma lei de antes e uma lei de depois, porque o que os professores trazem para a gente, né, além do conhecimento, as experiências de vida, os trabalhos de campo. Então, assim, não tenho nem palavras para descrever o quanto eu cresci dentro da faculdade. Eu tenho, agora eu posso falar que eu tenho os dois lados da moeda, né, que eu fui pipidiana. O PIPID me ajudou, assim, muito a compreender a dinâmica da escola. Então, eu já entrei na escola sem tanto receio, eu entrei com mais firmeza, com mais segurança, né? O PIPID me ajudou muito.
Aí eu fui supervisora do PIBID e agora eu estou como preceptora da residência pedagógica, que está sendo assim uma experiência também surreal. Então, na minha época não tinha residência. Então, assim, gente, a residência pedagógica é uma autonomia. Eu, pelo menos, eu tento trabalhar nesse formato, assim, com os meus residentes, dar mais autonomia para eles dentro de sala, né, no formato de planejamento, justamente para eles conseguirem essa segurança na hora de entrar dentro de sala de aula sozinhos, né? E eles fazem isso aí bem tranquilamente. Eu tenho certeza que eu posso deixar a turma lá sozinha com eles, que eles se saem muito bem. Então a UFTM, nossa, foi um divisor de águas na minha vida. Muito obrigada, professora, pelas respostas. Professor, você quer falar agora? Ou depois eu vou? Eu anseio por falar. Quero falar muito. Na verdade, então, foi a primeira rodada e agora tem mais uma de perguntas para a professora. É isso, então, tem mais uma rodada de perguntas para a professora. Levantem a mão quem gostaria de fazer perguntas. O professor Carlos, a Bruna, o Márcio. Eu vou começar para a primeira mão que eu vi, foi do Isso, faça Luiz. isso. Boa noite, professora Lucimária aqui do Luiz. Eu queria perguntar para a senhora o seguinte: você falou que eles têm uma matéria de introdução ao mundo do trabalho, isso tenta, talvez também temos a universidade. E eu queria saber se a senhora sabe, questão de professores ou da senhora, que você tenta mostrar para eles, tipo assim, não é fácil, mas não. A questão de dedicação tipo, ansiedade, lá vai ter que falar. Então vocês vão ter que perder um pouco de medo de ir na frente. E às vezes mostrar para eles que lá na universidade vai ter outras pessoas e que às vezes, eu falo assim, eles não se sentirem inferiorizados. Porque às vezes eles acham, eu sou inteligente, chega lá, tem alguém que fez um instituto federal, está muito mais bem preparado e sabe falar muito melhor. E assim mostrar para elas, para não desistir. Entende o que eu quero dizer? E que é assim, entendeu? E é muito boa. Eu cheguei a pegar um pouco desse novo ensino médio, só um pouquinho, então eu estou entendendo tudo. E é ruim, mas de uma certa forma eu gosto. E esse do projeto de vida, eu concordo com a senhora também que ele é muito importante, porque mostra o aluno, quando ele chega no primeiro ano, para ele saber o que ele quer. Eu cheguei a fazer essa cápsula do tempo, e só por curiosidade eu fiz biologia e mudei, entendeu? E era só isso mesmo. Obrigado. Boa noite. Então, eu podia passar horas falando com você sobre esse tema. Eu gosto muito, me interesso muito. Meu primeiro cargo de professora, né, eu tive que assumir aulas de itinerários, porque o cargo de geografia na escola só tinha do noturno. Então, eram só 5 aulas. Para complementar, a gente tem que pegar itinerário. Estou lá com introdução ao mundo do trabalho. E você falou uma frase que eu até anotei, que é não estar preparada para ensinar os itinerários. E ninguém está. Nenhum professor que está lá ensinando está preparado para ensinar aquilo. A gente tem que toda semana buscar coisa diferente para que a gente acredite que agregue para eles, né? Porque eu sempre me faço uma pergunta. Isso que eu estou ensinando faz algum sentido? Primeiro, para o aluno. Faz sentido para ele, para a vida dele? Segundo, para eu mesma que estou ensinando. Muito professor que dá itinerário fala, nossa gente, isso é uma bobeira. É meio desnecessário, poderia estar tendo mais aula de geografia. Igual tem 2 aulas de introdução ao mundo do trabalho com o primeiro ano e geografia só tem 1 aula. Então tenho mais aulas dessa matéria do que a própria geografia. E eu nem sou professora de geografia deles e fico triste por isso. Então é mais essa troca que eu queria fazer com você, que eu te entendo super, que todos os professores estão no mesmo barco, quem tá nessa. Obrigada.
Oi, Neide, boa noite, né? Boa noite a todos. Parabéns pela explanação, que bom tê-la aqui conosco, colega agora de trabalho. Acho que nós trabalhamos no PIBID juntos, né? Sim. Tive esse prazer, né, esse privilégio, e hoje uma satisfação grande vê-la, né, avançando, expondo, né, as ansiedades que até então você via como aluna, agora como professora, das nossas discussões do PIBID, mas agora o PIBID, o residência, eu vejo na geografia mais estruturados, que são professores da área, né? Antes eu era improvisado, mas a gente tentava fazer, né? A gente tentava fazer acontecer e eu posso te dizer, pelas discussões, uma série de coisas que depois a gente vai observando, que nós, naquele momento de PIBID, né, e daquela reestruturação proposta para o ensino médio, a universidade em si ela foi omissa. E aí eu acho que você vai lembrar de um episódio de uma reunião que nós tivemos no PIBID, que o PIBID foi convidado a dar o seu parecer sobre o que achava da proposta. Foi 2017, mais ou menos, que foi quando a lei foi... Que iniciou as discussões, Sim. né? Que tinha uma proposta e queria a avaliação, que saiu uma carta de Uberaba, de educação, enfim. E aí eu digo que nós somos omissos, porque daí eu já não era mais coordenador da área, eu estava na coordenação institucional do PIBID. E aí eu acho que você participou da reunião. Nenhum professor quis falar se era boa a proposta, se era ruim ou se não servia. Né? E aí eu estava comentando aqui com o professor José Nilson que hoje, né, parece que o negócio foi de baixo para cima. Né? Então, na verdade, vocês estão nos ajudando hoje a entender o que é o novo ensino médio, pelo que vocês estão passando da realidade de sala de aula. E quando eu fui professor de educação básica, era uma realidade. Hoje é completamente diferente. Né? Então, os formadores de professores estão aprendendo com os professores da educação básica né, o que é preciso ensinar para os alunos que serão futuros professores. Mas isso é interessante, né? Porque, por exemplo, hoje nós conseguimos fazer uma reestruturação no nosso projeto pedagógico. Eu acho que ele começa a atender um pouco mais essa realidade. Então, nós estamos nos aproximando mais do que essa realidade no chão da fábrica, né? Sim. Que é aonde vocês vão ter essas vivências, né? E vocês, pibidianos, vocês do Residência, ouçam a Neide, não esqueçam dessas palavras. Tanto Residência quanto PIBID são extremamente importantes para esse contato com sala de aula, com a realidade, como as coisas funcionam. Certo? Parabéns mais uma vez. Bom demais ter você aqui. Obrigada. Professora, boa noite. Eu não sei se a senhora vai saber me dar essa resposta, mas com certeza o professor Maffer estava falando sobre a nova carga horária do ensino médio. Eu já tenho informações que a carga horária obrigatória, que era de 5, agora passou para 12, sendo matemática, português, inglês, o espanhol, química, física, biologia, artes, sociologia, filosofia, geografia e história. Aí, para completar, a educação física, são essas mesmo que vão se estender agora, né? E aí, com isso, elas aumentando de 5 para 12, com certeza deve abrir, igual a senhora falou, que tem uma aula só por semana, né? No ensino médio, deve com certeza aumentar uma aula aí para o campo de geografia. E a outra questão é sobre essas matérias novas, né, do ensino médio. Eu tive a oportunidade de
o ano passado, lecionar ciência da natureza e suas tecnologias. É uma matéria que ela está casada com geografia, história, e aí o professor, no caso, que pegar, ele tem que estar preparado para a biologia também, que entra um pouco dela. Eu peguei ela no segundo, tive 4 aulas nos dois primeiros anos, e aí eu tive que estudar, correr atrás por minha conta da biologia para poder estar passando para eles também. E aí sobre o livro é o que a senhora comentou aí. Eu acho que 90% não trabalha com o livro pedagógico, ou se trabalha ali só para... porque você acaba tendo que montar um material seu. Ali não existe como suprir o que você precisa de passar para o aluno no decorrer do ano. Esse ano eu estou aplicando a matéria de filosofia para eles. É uma matéria que eu corro atrás, filosofia e psicologia. Então, são matérias assim, você dominando elas, fica fácil de agregar em qualquer outra área, sendo história, sendo geografia. Mas esse problema que a senhora falou, eu acho que todo professor está passando no ensino médio, que é o livro didático ter juntado tudo num só, e ele acaba não te dando ali o apoio para tudo que você tem que trabalhar com o aluno. E uma das matérias, aí para quem for começar, para quem tiver interesse já de estar entrando, né, porque a gente no terceiro período, você já consegue tirar a documentação para poder estar exercendo essa função de professor do Estado. É ciência da tecnologia, ciência da natureza e suas tecnologias. É uma área que puxa bastante história e geografia. Obrigado, professor. Para encerrar, vou passar a palavra aqui para o professor Fabrício, tá? O cara também quer. Você também quer. Bom, boa noite a todos. Boa noite, Leide. Uma satisfação tê-la aqui conosco. Ainda mais numa breve papo contigo, relembrar um pouco a tua turma e saber que uma das suas colegas de turma é professora da minha filha mais nova. Então isso para mim é muito gratificante, o que aumenta ainda mais a nossa responsabilidade no contexto do município. Bom, antes da minha pergunta, eu já queria aproveitar para lhe convidar para você ser também preceptora de vários alunos nossos, principalmente no momento em que as atividades de extensão elas estão incorporadas em parte nas disciplinas da matriz curricular. Então, como o professor Carlos comentou, o currículo passou por esta revisão e agora nós temos uma parcela dessa carga horária nas disciplinas e, portanto, nós estamos criando mais um elo contigo, e eu quero que você esteja justamente fazendo parte desse processo. E uma das suas falas é onde você traz que os alunos, que a BNCC propõe que os alunos sejam protagonistas, as atividades de extensão também provocam esse protagonismo durante a formação acadêmica do aluno. Tá? Bom, eu tenho várias perguntas, mas lógico, nós temos aqui a nossa aluna, que ela é bem pontual, eu vou tentar então ficar em 2 perguntas. Tá? Uma delas é em relação como que os seus alunos do ensino médio enxergam todo este movimento dessa nova contextualização da formação do ensino médio e a universidade. Por que eu pergunto isso? Porque estou incansável para tentar compreender por que os alunos não estão chegando mais, pelo menos de forma física, nas instituições públicas. Quando eu faço um paralelo, principalmente com boa parte, ou uma parcela, pelo menos dos meus colegas, o conhecimento ele estava centrado hoje na universidade, estava centrado com o professor na biblioteca. Então hoje, ter acesso ao conhecimento não precisa estar em uma instituição. Então eu vejo que essa fase com que você trabalha do ensino médio, o discente está muito, digamos assim, muito aberto e na busca incessante desse conhecimento para que talvez transforme-se numa renda, ou que ele se transforme em algo que ele se objetivo, etc. E que talvez ele não enxergue isso muito na graduação.
né, e um reflexo disso também na pós-graduação. Então eu queria saber, do teu ponto de vista, o que você sente disso, né, dessa relação dos alunos enxergarem o ensino da graduação como um grande processo de formação para a vida, né, já que você tem comentado no seu projeto de vida. E a segunda pergunta é em relação à BNCC e principalmente as etapas de formação. Aonde que eu queria perguntar? Quando eu falo em BNCC, para mim uma das grandes provocações é justamente ela buscar contextualizar o estudo do meio no território. Vou pegar até um gatilho do nosso colega e falar assim, olha, os livros ou o manual, ele deixa, digamos assim, vocês um pouco órfãos, né, da continuidade desse meio. Mas eu acho que é exatamente, na minha visão, essa provocação da BNCC. Então, como que, de fato, eu vou trabalhar esse conteúdo dentro do território, de tal forma com que o aluno ele consiga se identificar ou até mesmo se sentir pertencente àquela situação. Então, eu vou pegar até um dos temas que você apresentou, por exemplo, acho que é emergências climáticas, né? Então, assim, ok, tem todo, né, um aparato, vocês têm essa bagagem técnica muito boa, ok, mas como que a gente contextualiza isso, digamos assim, no território de Uberaba? Vocês já tiveram essa experiência, porque eu entendo que a BNCC, na minha visão, ela vem provocar esse sentido. Então, o que eu gostaria de saber digamos assim, são seus relatos, né, de como que vocês tentam contextualizar esses vários processos de formação no território. Tá bom? E obrigado, parabéns pela fala, e que bom que nós temos um tempo até para trocar um pouco de figurinhas. É o último aqui, tá? Obrigado, anfitriã. Primeiramente, agradecer imensamente a sua exposição sucinta e o resultado está aqui, né? São tantas perguntas que é uma síntese com muito conteúdo. Então, parabéns mesmo. Mas eu vou fazer uma perguntinha. Falei para que eu não ia fazer pergunta. Mas assim, é uma coisa bem prática. Assim, já pode me responder imediatamente. Assim, esse modelo que você mostrou já deu 2 anos que está sendo. 2 anos, né? Então, a questão é justamente nessa direção, porque assim, leva tempo para a coisa toda amadurecer. Tá, né? A pesquisa eu achei muito relevante, eu adoro essa questão de dados, aí você sabe muito bem, né? Você fez um levantamento com 43 alunos e tal. Só que uma questão que eu achei intrigante, assim, que é uma pergunta que reflete na gente, que a pergunta é a seguinte: você acha que essa mudança vai te preparar para ingresso no ensino superior ou para o mercado de trabalho? E a resposta predominante foi não sei responder. Só que eu, na minha cabeça, já fiquei pensando que poderia ter uma quinta pergunta, um não, que não tinha. Tipo assim, será que ele não quis responder não? Né? Ficou essa dúvida, né? Mas talvez você tenha esse sentimento lá na convivência com eles, né? Porque tinha perguntas sim, não sei responder, mas não tinha ou não. Eu acho que como não tinha esse não vai me preparar para entrar na UFTM, vamos dizer que é o que a gente quer, talvez eles tenham jogado lá não sei responder. Eu fiquei com com o benefício da dúvida aí, né? Porque realmente isso vai impactar. E aí eu finalizo aqui dizendo o seguinte: nós temos que nos preparar. Eu vou falar aqui até vou usar um pouco da minha posição de coordenador, que é o seguinte: nós, professores da FTM, não estamos preparados para acompanhar essa mudança. Eu confesso que na condição de coordenador, e que eu finalizo esse ano, em 2 anos, eu não fui lá ler as DCNs de 2019 que deveria estar nos preparando para isso. E esses futuros professores aqui nesse auditório deveriam já estar recebendo um conteúdo e um preparo para enfrentar essa realidade. Eu vejo assim, e eu fiquei numa situação de conforto na minha área de atuação aqui, da cartografia, etc., que é o seguinte: eu vou preparar essa moçada para o ensino fundamental, porque o ensino fundamental está com a geografia lá ainda, com a carga horária cheia, que é aqueles conteúdos que nós já estamos habituados na nossa zona de conforto a ensinar. Ensino médio, eu confesso aqui, vergonhosamente, pro auditório, que eu estava pensando assim comigo. Eu estou agora formando futuros licenciados para dar aula no ensino fundamental, porque o médio estão falando, sabe aquele negócio? Fonte, estão dizendo que está fadado ao fracasso, mas eu acho que agora eu
tapa de luva de pelica em mim mesmo, que eu tenho que passar a aprender. Aí eu fui ler as DCNs 2019, que está muito claro lá, preparar para o mundo do trabalho, todo esse conteúdo que foi mostrado aqui, que você apresentou, e que nós aqui, eu me coloco em primeiro lugar, né, até na condição de coordenador, não estou tentando me preparar para entregar um currículo, usar metodologias ativas, que é uma coisa que eu tenho conversado às vezes, né, nos corredores com o Fabrício, quando se encontra, a gente tem que mudar um pouco a nossa metodologia, a gente, né, sempre troca uma ideia, tem que pensar na metodologia da prática, de uma coisa. Aí eu estou começando a estudar agora metodologias ativas, e estou achando interessante. Então, eu estou aluno de novo, né? Desculpa a fala longa, mas eu senti muita necessidade de falar isso, porque a gente tem que começar a preparar aqui essa formação para isso que vai, né, encontrar. Obrigado, desculpa de longo. Como professora, pode começar a responder as perguntas. Obrigada a todos que perguntaram. Bom, a respeito, né, do mundo do trabalho, eu tento conversar muito com os meninos, incentivando eles, porque a gente sabe que muitos, é lógico, gente, que se pudessem só estudar, né, não trabalhar, só se dedicarem ao estudo, conseguir ali aprofundar conhecimentos que eles têm vontade em casa, né, aquele estudo, né, em casa, autônomo, seria lindo, mas não é a realidade da maioria. Pelo menos eu fiz o meu ensino médio trabalhando, então assim, é difícil, não tem muito como escapar. Eu falo para os que têm como escapar dessa, aproveitar, né? Mas que eles se sintam seguros, sim, que eles podem, é lógico que eu acho assim que é um dever do Estado, é um dever do professor dar subsídios para que esses alunos consigam, pelo menos, ter essa certa competitividade assim, com alunos de escola federal, de escola particular, mas a gente sabe que a gente encontra muita dificuldade nisso. Só que eu falo para eles não desistirem, sim, eu falo muito essa questão de perseverar, de insistir, né, até eles conseguirem o que eles querem. Não é fácil, tanto na questão do mercado de trabalho, sempre vai ter, às vezes assim, entra com pessoas que estão competindo mesmo pela vaga de emprego, ou pessoas que não têm uma índole muito legal. E eu falo a questão também de não ficarem estagnados, né? Se eles estão num lugar ali que não estão fazendo bem para eles, é interessante que eles estudem, não estou falando no sentido de estudar, de estar na escola, estar na faculdade, não, mas pesquisem, né? Coisas assim que eles podem estar mudando, que peguem experiência em determinado lugar e vá, não fica sofrendo tanto assim. Mas o que eu bato muito na tecla é a questão do ensino superior. Que mesmo que eu falo, olha, mesmo que vocês vão chegar ali no meio do curso e falar assim, nossa, né, o que eu faço, não é isso que eu quero, vai, termina, porque quando eu comecei a fazer estágio, eu fui uma que eu falei, não, pelo amor de Deus, gente, eu não quero isso pra minha vida. Porque eu estava acostumada, eu sou professora, mas eu dava aula, eu era alfabetizadora. Então eu estava acostumada com alunos de 5, 6 anos, né? Quando eu entrei ali no ensino fundamental, no ensino médio, no estágio, eu quase desisti. Quase falei, não é pra mim. Mas, né, a vida ensina muito. E aí, estou eu aqui. Deu tudo certo. Então eu sempre falo muito da minha história para eles. Espero ter respondido a sua pergunta. Não, respondeu. Bruna, nossa, não tenho nem palavras, Bruna. Eu tenho muito orgulho desses meninos meus que estão aqui, gente. Meninos meus que estão alunos do PIBID, do Residência, porque assim, eu tive muita sorte, muita sorte mesmo. E a Bruna, a gente ainda troca figurinha, né? Por essa questão dela estar já trabalhando. Então a gente troca bastante figurinha com a Thaís, é muito bom, eu fico muito feliz. Bom, o professor falou a respeito dessa troca dos professores
da educação básica com os professores da faculdade, né? Antes a gente tinha muito a questão de levar o ensino acadêmico para as escolas, né? Porque muitas vezes a gente via o livro didático, a gente fazia várias... Eu lembro que quando eu estava estudando a gente fazia várias críticas aos livros didáticos e sempre buscou ter esse elo, né? Essa conexão de faculdade e educação básica. E eu me recordo, assim, por alto, essa questão da discussão que teve, né, do novo ensino médio, que essa discussão, gente, ela já é longa, só que acabou, assim, com a aprovação da lei, acabou atropelando muitos assuntos, né, porque essa reforma, ela já vem de muito tempo mesmo que eles estão falando. Só que eu nunca entendi, né, isso eu lembro que é uma coisa que eu pensava quando eu estava no BID, eu nunca entendi por que começar uma reforma pelo teto da casa e não pela base, né? Que a gente tem alunos que chegam aí em 4º, 5º, 6º, 7º ano que não estão alfabetizados ainda, ou que estão num nível de alfabetização muito baixo. Então, assim, isso é uma coisa que eu faço muito essa pergunta. Então, assim, realmente é uma troca muito grande que a gente precisa fazer para a gente estar unindo forças, nós professores, independente da fase da vida que a gente está, a gente precisa se unir de todas as formas, porque a gente se desgasta muito no nosso trabalho, é um trabalho social, então a gente impacta a vida de muita gente, né? Então, assim, eu também, né, fiquei muito assim na época do PIBID com essas questões, a gente não ter ido mais atrás e tudo, né, nós alunos. E aí agora tá aí, a gente tem a oportunidade, né, de falar, assim, é lógico que a gente sabe que tá um pouco mascarado nessas pesquisas públicas que eles fazem, mas assim, eu penso que há a possibilidade de amenizar essa reforma toda. A respeito do número de aulas, a conexão e integração, né, entre os componentes curriculares. Essa questão até me lembrou uma das questões relacionadas à flexibilidade, que uma das coisas que a lei traz é que não precisa ter a geografia, a história, a filosofia. Eles podem colocar ali a grade geral básica, né, a formação geral básica dentro da área de conhecimento só, né, que é o que ele estava falando ali, e colocar essas áreas para conversarem entre si. Só que eu acho muito difícil isso, para um professor conseguir abarcar ali conhecimento suficiente ali dentro de um tempo hábil, né, que foi essa mudança que foi bem rápida, e ele conseguir ali essa integração com êxito. Eu estou na luta ainda, né, com uma segunda pós-graduação economia. Então, assim, eu penso muito na questão da formação contínua dos professores, né? Que uma coisa que eu falo, gente, professor não para de estudar, não tem jeito, a gente não consegue. Até tem a questão da troca, né, dos alunos que vocês estavam falando. Eu até falo muito com eles, falo, gente, por exemplo, né, um tema que está muito aí recorrente, inteligência artificial. Falo, olha, eu estou estudando, estou correndo atrás disso, mas eu tenho certeza que vocês estão anos-luz à frente. Então, os meninos me falam muito mais sobre inteligência artificial do que eu posso, né, sonhar nas minhas pesquisas. Então, assim, a gente faz muito essa troca com os alunos e tentando justamente buscar esse protagonismo. Bom, gente, desculpa se eu me perdi aqui. É porque eu fiz uns rabiscos, né? Espero não ter esquecido ninguém aqui para trás. Professor, essa questão do duelo, sim, concordo, tem que fortalecer, a gente precisa, sim, se conectar mais, tá conversando mais, ter projetos aí entre a faculdade e as escolas públicas, né, lógico, vou puxar para as escolas públicas, né, gente, trazer os meninos para dentro da faculdade para conhecer, porque até então muitos acham que a UFPM é só relacionada à área da saúde, né, e eu falo que não, que é muito mais que isso.
e que eles precisam conhecer, assistir uma aula, ter uma noção do que é uma aula do ensino superior. A respeito de determinados assuntos, né, para a gente trazer um contexto, por exemplo, a questão das emergências climáticas que o senhor tinha comentado, eu até comentei com os meninos, levei para os meninos um trabalho, que a Maria Clara, que ela fez vídeo comigo. Eu não sei se foi só a Maria Clara, mas eu tinha visto ela fazer um trabalho relacionado às ilhas de calor aqui em Uberaba. Foi isso, gente, eu estou enganada? Porque eu vou lendo tanta coisa. Então, assim, e aí eu vou, gente, eu puxo sardinha mesmo e falo, olha aqui, ó, gente, foi a aluna do PIBIT, trabalhou aqui com a gente, e olha o trabalho bacana que ela está fazendo. E aí, vocês estão sentindo, né, a mudança climática? Vocês já conversaram com os pais de vocês sobre isso? Então, assim, eu tento trazer um contexto maior para o cotidiano deles. E, professor Ricardo, a implementação aconteceu da seguinte forma. 2021, eu estou correndo, gente, porque... Não sei, né? Não se preocupa, não. Estou atropelando um pouquinho as coisas aqui. Eu falaria mais. A implementação aconteceu em 2021, foi só o primeiro ano. Aí 2022 foi só o primeiro ano. Aí agora 2023, segundo ano. Aí agora, no próximo ano, entra o terceiro. Então, os terceiros anos ainda, pelo menos aqui das escolas de Minas, eles ainda estão com o antigo, com a antiga grade curricular. E a questão, né, do debate aconteceu há muito tempo, e eu acho que a gente não queria acreditar, né, que iam acontecer tantas mudanças assim. Porque realmente a gente sabia que ia dar muito trabalho, né? E eu, como brasileira que sou, né, eu deixei tudo para a última hora, eu acabei não me preparando. Eu podia ter me preparado um pouco, ter estudado mais, né, também vou fazer essa crítica aqui. Mas eu não pensei que eu seria obrigada, vamos assim dizer, a pegar um itinerário. Eu pensei que eu ia continuar aqui quietinha na minha área de segurança na geografia. Só que a gente tem essa questão que às vezes a gente não vai conseguir fugir dos itinerários. E muitas vezes a gente não vai conseguir fugir do ensino médio. Então é uma coisa assim, gente, que realmente é se preparar mesmo, porque é muito difícil, né, a gente conseguir falar assim, não, eu quero ficar com tal turma e dar tudo certo. Às vezes a gente gosta de trabalhar com determinados conteúdos, por exemplo, eu gosto muito do conteúdo do 6º ano, gostava do conteúdo dos primeiros anos do ensino médio, só que agora a gente não tem mais essa autonomia de escolher as turmas, de conseguir ficar na nossa zona de conforto ali. Seria mais nesse sentido. Bom, eu passo agora a fala para o professor Maffer. Acho que agora vamos caminhando para fechar, então, né? A professora Leide respondeu, não tem mais perguntas, né? Só para atualizar os colegas, porque eu disse que hoje teve, né, uma mudança, teve uma contraproposta. Eu sugiro a vocês que, na hora que eu estava fazendo o texto aqui para falar aqui e tal, eu fui pesquisar e vi que hoje saiu uma notícia, né? Então, falo para vocês entrarem no Google depois e colocarem a notícia sobre o novo ensino médio, porque, bom, enfim, a gente até imaginava, alguns imaginavam que seria revogado, né? E acabou não sendo. Ele foi suspenso, né? De um tempo para cá, desde que a nova gestão, o novo governo assumiu, o novo MEC. Porque vocês se lembram, nos últimos anos aí, de último governo, foram aí 4 anos aí de olavismo cultural, não é? E Brasil paralelos, né? Ou paralerdos, né? Brasil paralerdos, eu chamo. E a gente imaginou que depois disso tudo seria revogado, não foi. O novo MEC não revogou, como a professora Leite disse, ela acredita que houve muito investimento, então não tem como voltar atrás agora, né, professor? Então eles suspenderam, mas fizeram uma nova proposta que teria, então, até onde eu li, né, é importante que vocês acompanhem essas notícias aí para saber um pouco mais, porque saiu hoje. Então, teria uma mudança na carga horária, que seria o aumento da carga horária das disciplinas comuns, né? E também saiu uma consulta pública agora, né? O MEC lançou uma consulta pública
sobre os temas, né, esses temas que a professora apontou aqui e que ela pesquisou com os alunos, né, o MEC agora quer a comunidade, né, a gente entra pelo site, se organiza, as escolas, os professores, os sindicatos, para discutir os temas desse novo ensino médio. Então foi revogado, foi suspenso e algumas mudanças podem vir a acontecer. Então, como a gente está falando, a professora falou bastante no passado, porque ela vinha levantando essas informações, a gente não sabe muito bem o que esses últimos meses a coisa ficou em suspenso, né? Então seria interessante que vocês acompanhassem agora isso para entender o que vai acontecer daqui para frente, né? Enfim, e agora acho que a gente encerra então e agradece a professora Leite pela participação, agradece a turma do Centro Acadêmico que organizou aqui, mas sobretudo a professora Leite que perdeu um pouco de tempo aqui com a gente, né? Agradecer a professora pela participação, pelo trabalho que ela já fez no FIDIT, que hoje ela faz uma residência, e é uma satisfação, né? A gente está aqui com uma ex-aluna do curso, com os professores, foram professores dela, eu não fui professor dela, mas eu trabalho com ela no residência, os nossos alunos, e hoje está até mais cheio do que os outros dias, o pessoal participou bem mais, né, do que dos outros dias, então parabéns para a professora e parabéns para nós todos, e assim encerramos a noite dessa mesa com a professora Leite.